Oiê! Se você já trabalhou ou pretende trabalhar no marketing multinível, olha que exemplo, que case espetacular que nós temos aqui para você. Eu chamei o Fabrício. O Fabrício é uma pessoa que tem tido muitos resultados, cresceu bastante, tem hoje o carro dos seus sonhos, casa dos seus sonhos, vive viajando pelo mundo afora, tudo pelo trabalho e pelos resultados que ele vem alcançando junto à Gilnesse. E ele deixou a gente compartilhar os bastidores das estratégias que ele faz, o que ele realiza, e tudo isso foi colocado no Time Model Canvas para você se inspirar e desenhar o seu. Depois, compartilha também o que você mais gostou aqui lá na nossa comunidade do Face. Muito sucesso e nos vemos no próximo vídeo. Então você vai levar esse quadro para casa e aí cada post-it você pode ir mudando ele de lugar aqui, ele é bem dinâmico, ou você pode tirar, jogar fora e acrescentar um novo post-it. Essa é basicamente a ideia. E aí a gente vai trabalhando seguindo mais ou menos essa ordem aqui, né? Primeiro, segundo, terceiro. O primeiro passo, ele está muito vinculado ao aspecto da vida pessoal mesmo. A vida como propósito, sabe? Porque muitas pessoas, às vezes, têm algumas metas, mas não tem uma causa. Para que eu estou nesse mundo? Qual que é o sentido? Então, esse primeiro ponto aqui, tem até algumas perguntas que vão nortear nesse sentido. Tipo, o que eu quero ouvir de homenagem no meu aniversário de 80 anos? Aí a pessoa já consegue visualizar lá na frente, ela comemorando o aniversário de 80 anos, vendo a família, os amigos reunidos ali e vendo o que eles vão falar de toda a trajetória, de toda a jornada que ela teve aqui. Então esse é um primeiro ponto para você começar a refletir um pouco. E aí você pode ir escrevendo tópicos, palavras ou frases do jeito que você quiser, porque é o seu jeito que é o jeito certo. Você pode ir escrevendo nesse papel de rascunho que depois a gente vai organizar melhor as ideias que você quer ouvir no seu aniversário de 80 anos. Essa é a ideia do primeiro ponto, achar os motivos para ação mesmo. As pessoas que são referências para você, não precisa ser essas aqui não, isso aqui é só uma referência mesmo. Então pode ser alguém da família, alguém próximo a você, ou pode ser também algum artista, alguma celebridade, mas aí você vai escolher 3 pessoas e pensar o porquê que ele é uma referência, uma inspiração. 3 pessoas e 3 características para cada um. Aqui como 1.2? Isso. Então seria 3 talentos que você gosta, que você já tem e que você gostaria de potencializar, de fortalecer ainda mais. Eu quero ser reconhecido por esses 3 talentos. Agora a gente vai escolher uma frase de abertura. Seria uma espécie de introdução ao seu propósito. Você pode escolher uma que você gostou mais, quiser também fazer uma adaptação, não tem problema. Por exemplo, eu vou impactar a vida das pessoas por meio de... Lembrando que é só uma introdução, depois a gente vai completar junto o restante. Ou eu vou ser um exemplo de líder, tendo como princípios. Ou então eu vou iluminar o caminho das pessoas por meio de... Ver qual deles você se identifica mais. Vou promover uma mudança usando... Serei uma referência por meio de... Eu vou promover resultados através de... Serei um exemplo de pessoa usando e deixarei um legado grandioso através de... Só o início mesmo, né? Sem pra descrever tudo. Isso, só, por exemplo, se você gostou de algum desses, você pode copiar um destes aqui. Aí, a continuação dessa frase vai ser as 3 habilidades que você colocou sua. Essas 3 habilidades que você tem, aí você vai só complementar por meio de liderança, determinação, inspiração. E aqui o que é legal, geralmente tem coisas parecidas com a gente, né? Por exemplo, liderança, tá aqui, determinação, tá aqui, geralmente inspirador, tem um pouquinho de cada. Então, liderança, determinação e inspiração, nossa, é muito parecido com o meu. Agora, o complemento é, para que assim possa ser lembrado como. Aí você vai fazer uma adaptação do que você escreveu do aniversário de 80 anos para ele ser um encerramento, a conclusão. Agora lê para mim assim. Como ficou? Eu vou impactar a vida de pessoas por meio de liderança, determinação e inspiração, para que assim possa ser lembrado como uma influência positiva a milhares de pessoas, levando sucesso e prosperidade a cada uma delas. Fantástico, fica bonito, não fica? Fica. Esse aqui é o meu. Deixaria um legado grandioso através de entusiasmo, determinação e inspiração, para que assim eu possa ser lembrado como uma mulher que potencializou o talento e a genialidade das pessoas, contribuindo para um mundo melhor.
Foi top também. E aí o que é legal? Quem tem, você vai ver depois, se você quiser fazer isso com pessoas da sua equipe, do seu time, quem tem clareza dos motivos para ação e faz mais rápido, geralmente tem resultados mais rápidos. Muitas pessoas, e você deve se deparar isso todos os dias com o pessoal da sua equipe, né, que chega, às vezes, não dei certo em nada. Por quê? A pessoa não tem referência. Às vezes fala assim, quem que é uma inspiração para você? A pessoa trava nessa hora, ela não sabe quem que é inspiração, quem é referência, não sabe os talentos dela, falta autoconhecimento e falta causa, propósito mesmo. Não sabe nem porque tá ali, né? Exatamente. Tipo, não dei certo em nada, então eu caí aqui de paraquedas, eu vou ver se agora dá certo. E aí é a hora que tem que trabalhar a essência de dentro para fora para que de fato ela consiga entregar o melhor. E por que esse é o primeiro passo? Porque depois a gente pode passar essa parte aqui para cá colada e ele vai ficar, por exemplo, na sua frente, né, numa sala, onde você quiser colocar. E todos os dias, principalmente aqueles dias que a gente não acorda muito animado, com muita disposição, é um bom dia para você ler em voz alta o seu propósito de vida. Porque na hora que você lê, você lembra e fala, nossa, agora eu entendi o que eu estou fazendo aqui. E aí você consegue ter mais disposição, mais força para enfrentar as adversidades. Então esse é o primeiro ponto. Fica como se fosse um porquê ali, né? Algo para te lembrar do... Isso, aquela história do quem tem um porquê consegue encontrar qualquer como. É justamente esse ponto. E também já viu que muitos cursos de motivação e até de segredos da mente milionária trabalha aquela declaração que você lê em voz alta para trabalhar um pouco da PNL. Essa declaração eu sempre busco ler, eu tenho uma mente milionária, já viu? Eu sempre busco ler junto com o meu propósito, porque aí eu vou reacender aquela chama interior e vou saber, nossa, peraí, eu tenho uma mente milionária, eu sou capaz, eu sou incrível e eu tenho esse propósito aqui para realizar, é isso que eu vim fazer aqui. Legal. E aí ajuda muito. Forma da gente vencer os sabotadores internos. Exatamente, esse é o ponto. E aí a segunda etapa está linkada aos valores. É uma etapa bem rapidinha, só para também buscar um pouco do autoconhecimento e saber um pouco mais do que realmente importa, de quais são os seus valores. Dentro disso, eu tenho uma lista de valores aqui, que eu pedi para o Murilo pegar. E aí, nessa lista de valores, você vai olhar, identificar 2 que você fala assim, isso aqui para mim é prioridade, isso aqui eu não abro mão. É realmente um valor extremamente importante. Aí esses 2, você coloca um deles em cada post-it, pode ser qualquer cor. Então, tá aqui os 2 pontos. Que aí a gente sempre vai avaliar se as suas metas estão coerentes com isso aqui. Então agora o terceiro passo é trabalhar suas metas. O que a gente faz? Claro que eu trabalho muito, por exemplo, no coach, a questão de meta para 10 anos, 5 anos, e vai de trás para frente, do maior para o menor. Só que as metas mais palpáveis, aquelas que a gente consegue fazer algo a respeito e não perder o foco, são as de curto prazo, que eu considero as de 3 meses. Então, meta para daqui 3 meses é o ideal. Então, agora a gente está no final de agosto, né? Então a gente tem setembro, outubro e novembro. Pensar em alguma meta que você queira realizar até novembro. A gente trabalha de 1 a 3 metas também. Aí você pode escolher tipo uma meta linkada à equipe, uma meta linkada a vendas, não sei, das várias áreas que são importantes para você. Aí você pode pegar de 1 a 3 metas e para 3 meses. Às vezes você pode pensar assim, nossa Tati, mas 3 meses é muito pouco, a meta que eu quero eu preciso de pelo menos 6 meses para realizar. Aí o que eu oriento? Dividir em partes menores, para eu conseguir realizar isso aqui dentro dos 6 meses, que tanto que eu tenho que ter feito em 3 meses. 3. Isso. Legal. Vou escolher 3 metas para os próximos 3 meses. Isso. E aí a gente vai escrever uma meta por post-it, mas se você quiser usar o rascunho antes, você sabe. É uma meta da empresa, avançar a 2 patamares. Diretor de diamante. E esse em 3 meses é totalmente possível? É possível. Eu preciso, assim, eu tenho uma meta já definida que é em outubro fechar o próximo, para em novembro pegar essa energia, como diz, esse flow aí e terminar de fechar em novembro. Legal. Então seria fechar meu diamante. A meta das outras também pode ser metas que levem a essa. Então, por exemplo, para você fechar o diamante, você precisa de qual? Eu preciso atingir o esmeralda antes, que é o objetivo até outubro. Então, poderia ser isso. O ideal é para você atingir o esmeralda, você precisa fazer
quantos contatos ou quantas vendas. Agora, o que a gente vai precisar fazer? Porque o fechar, por exemplo, o meu diamante está muito linkado ao objetivo, né? Então, por exemplo, 10 para 20 vendas por semana é uma meta. E aí até tal dia. Então a meta tem que seguir aquele SMART, que ela tem que ser específica, quanto mais detalhada, mais específica for, melhor. Ela tem que ser mensurável, tem que ter um número. Então você tem que saber que número que você está hoje, que número que você precisa atingir para chegar lá. E ela tem que ter um prazo definido até tal dia, que no caso é até em 3 meses, né? Entendi. Então, como que a gente poderia transformar em meta? Esse aqui pode ser o objetivo e a meta que vai levar esse objetivo. Aqui é ajudar dois diretos, ou linhas que a gente chama, né? Para fechar o patamar de Safira. Mas eu tenho uns números também na cabeça futuro. Tem? Detalhe. Ótimo. Que aí se você colocar e ficar... A outra meta aqui tem também de... Até novembro também tá com... Fabrício, trazer 30 novos parceiros de negócio. Isso é ótimo. Então seria aumentar mais 25 diretos, que a gente chama. São as pessoas novas que eu trago pro negócio. Até dia... Até o final de novembro. Então, até dia 30 de novembro. Então, esse é uma meta, se quiser já colocar em algum dos post-its pra cá. Até colocar na segunda. Coloca o que eles precisam fazer, eles precisam vender mais para chegar nesse patamar? Que aí você pode colocar ajudar duas pessoas do meu time a conseguir tal resultado. Seria formar os 2 novos Safiras, e para eles virarem Safira, cada um tem que formar 12 executivos, que é o que? Convidar uma pessoa nova e ajudar ele a começar o time dele com 2 pessoas. Ótimo. Por que eu falei do número? Porque tudo bem que você tem clareza, né? Às vezes outras pessoas não têm, tipo, eu quero ser presidente da república, mas não tem clareza o que eu preciso fazer em termos de número. E isso aí vai ser bom para você ir acompanhando, tipo, pode fazer até um placar. Aí daqui uma semana, você fala quantos que você já tem, quantos que falta pra gente atingir nossa meta. E aí você vai acompanhando um número e fazendo um placar disso. Entendi. Por que é legal? Se você realizar a meta antes, você pode tirar ela, colocar em metas realizadas e pode acrescentar uma nova meta. Por isso que é bom ter a data também. Tem algum vinculado à vida pessoal que você queira colocar? Sei lá, exercício físico, língua? Só se você estiver realmente motivado a isso. Você fala, Tati, isso não é meu foco agora, ou eu tô bem, tô constante, não tenho nenhuma nova meta, tá tudo bem, a gente trabalha só com essas. Mas se quiser também trabalhar outro campo da sua vida, pode colocar. Tá. Então, partindo por aquela linha que você tinha comentado, que às vezes pode não ser o que eu vou fazer nos 3 meses, mas que é um objetivo. Tem o objetivo de comprar um apartamento para minha mãe. Ótimo. E aí, em 3 meses para você comprar um apartamento, você teria que ou vender mais ou juntar dinheiro. Qual que seria a sua meta? Eu tenho que... Então, uma meta pode ser essa aqui, que era algo que eu tinha definido, pode ser 50 mil. Deixa eu colocar em valor. Tá bom. Então ter em mão 50 mil até dia 30 de novembro. No caso aqui, pelo aplicativo, 27 de novembro. Você já tinha feito no aplicativo? O aplicativo legal chama 52 Weeks. Você coloca um objetivo, aí tinha colocado juntar 100 mil até dezembro, eu acho, não, até janeiro, uma coisa assim. Aí ele vai dividindo a meta por semana, do que você precisa poupar semanalmente para até lá. Aí o que eu fiz aqui foi adiantar alguns. Entendeu? Adiantei até lá, até novembro, tá vendo? Legal. São 56 semanas poupando. Aí no final das 56 semanas daria o objetivo dos 100 mil. Então agora que já tem as metas estabelecidas, a gente vai trabalhar meta a meta para saber quais são todas as possibilidades de ações que você pode fazer, desde as que são pré-requisito, que você já sabe, até aquelas mais inovadoras que você poderia trazer para poder realizar essa meta com excelência. Então, cada ação a gente também coloca num post-it, até porque à medida que você for executando aquela ação, você já elimina o post-it. Para conseguir formar 2 novos Safiras, Safiras mesmo? E no caso, eles têm que ter 12 executivos, né? O que você precisa fazer? Qual que seria uma primeira ação? Acho que tá um pouco ligado a isso aqui,
Porque se aumentando o nível que a gente chama de lateralidade, ou seja, tendo mais pessoas novas no time, eu vou achar dentro dessas pessoas os dois comprometidos, os dois que querem chegar a essa meta de desafio. Porque não adianta eu também tentar trabalhar pelo empurrômetro. A primeira coisa que eu ia também te perguntar é, das pessoas que já tem no seu time hoje, tem pessoas que estão próximas a isso? Que já tem Dos isso? novos, próximo não, mas tem um que quer, que está no caminho, que tá bem comprometido. Porque o melhor caminho seria escolher quem estava um pouco mais próximo, assim, já conseguiu, sei lá, 5, 10, então falta pouco, né? Mas aí tem 2 que querem, mas ainda não estão tão próximos assim, né? Então o radar seria o que quer e talvez trazer dentro desses 25 achar 1 ou 2 novos aí para poder também ficar dependendo daquele, vai que no final ele deixa de querer. Boa. Então a gente vai trabalhar primeiro esse, depois a gente volta para esse. O que você pode fazer para aumentar os 25 diretos? Então, seria aumentar o meu nível de produtividade pessoal. Então, intensificar mais o número de reuniões individuais, o número de disposições da marca, né? Então, acho que a primeira ação seria... Então, partindo do início. A primeira ação seria, talvez, reorganizar ou refazer uma lista de contatos. Posso definir até um dia para fazer isso sempre? Pode. Melhor ainda, fazer fica mais tempo, só que aqui eu vai no... Esse aqui é o diário de bordo. Aí depois que eu organizar a lista, entrar em contato e marcar as reuniões. Aí seria onde eu comentei a questão de um aumento de produtividade mesmo, né? E você faria isso no próprio domingo ou já na segunda? Não, já seria na segunda. O meu público não gosta muito de receber ligação domingo, não. Tô descansando, cara. Momento família. Trabalhei a semana toda aqui, tá me enchendo o saco. Então eu costumo ligar geralmente na segunda parte da manhã. Ótimo. Então segunda parte da manhã. São ligações na segunda. Onde mais é um bom local para você buscar essa lista de contatos, hein? Onde eu trabalho, faz isso? Então, eu trabalho, na verdade, eu sempre trabalhei muito, desde o início do meu negócio, sempre com o que a gente chama de contato frio, que é o que são pessoas que eu conheço no dia a dia, ou nas mídias sociais, ou alguém que eu conheço através da indicação da Tati, entendeu? Entendi. Sempre trabalhei mais dentro desse campo, porque entre amigos e familiares, meus amigos estão até hoje Se depender deles, não tem nenhum negócio. O familiar, depois de quase 3 anos, meu tio entrou há 3 meses atrás no negócio. Eles têm que ver primeiro que você está tendo muito resultado e depois vão entrando. E nesses contatos, então essa lista de contatos seria mais de redes sociais? Já está incluso redes sociais aqui? Alguns relacionamentos que eu já construí, que através deles eles acabam gerando outros, né? Eventos, vocês participam também? Uma coisa que é legal, às vezes tem muito evento, às vezes em Goiânia de treinamento, lá você sempre gera conexão, né? Eventos, palestras e tudo. Então, só pra gente ver como poderia ampliar essa lista de contatos. Eventos, já tem participado, cursos, treinamentos, redes sociais, já tem feito algumas ações também. E indicações de amigos ou dos próprios contatos. Indicação dos contatos. Esses 3 fatores. Tem mais algum local que seria bacana, que você ainda não buscou, mas que se buscasse poderia dar certo? Uma coisa que eu já tive, como assim, a gente trabalha, não tem escritório e tudo, às vezes na hora que eu falo, acho que eu vou pegar algumas horas no cowork, que é um lugar que você acaba que faz muita conexão também, né? Boa. Sempre tem um giro. Às vezes eu ficar às vezes no France Café ou no escritório lá de casa fazendo a ligação, eu posso ir para um cowork trabalhar lá, que você acaba conhecendo muita gente também. É só que eu já tinha pensado em fazer, mas não coloquei em prática, não. Então vamos anotar que fica aqui no radar, pelo menos. Anota né? tudo aqui, essas 3. Isso. Dentro do time que já está sobre a sua coordenação, tem alguém, tipo, a maioria era corretora de imóveis, ou a maioria era de tal área, ou é bem diversificada as áreas? Bem diversificada, tipo, tem como diz de alguém que estava desempregado, fazendo Uber a empresário, dono de, sei lá, avião particular. Nunca consegui achar nenhum padrão, assim. Entendi. Tenho trabalhado bastante influenciadores digitais. Às vezes eu pego para me fuçar no Instagram lá,
Tem muitas que até fica já escrito no direct, para parceria, ou no Instagram, parcerias, chamar direct. Aí eu entro com um produto como Nara, que é um produto mais conhecido. Mas eu tô fazendo muito trabalho online também, sabe? Boa. E anúncios você faz? Não, até porque não pode. Não pode? Entendi. Essa parte também de pegar blogueiras e influenciadores é bom. Então então esses são todos os canais para conseguir expandir a sua lista de contatos também. Sim. Se a gente lembrar de mais algum, a gente acrescenta. E aí depois que você já pegou todas as possibilidades de contato, organizou, marcou, fez a ligação com a pessoa, qual seria um próximo passo para conseguir aumentar os 25 diretos? Então aí seria, resumiria tudo, seria às vezes o termo aumentar a produtividade pessoal, que aí entra a ligação, fazendo mais ligações, eu vou marcar mais reuniões, mais eventos, mais treinamentos, acaba que potencializa tudo, né? Tudo partiria dessa parte da ligação, que é o contato, né? Para o café, para a reunião semanal. Perfeito. E vinculado à venda, você já tira de letra, né? Como poderia fazer para aumentar a conversão? Que estratégia você poderia utilizar? Por exemplo, você conseguiu marcar reunião com a pessoa e como que você pode fazer para que o máximo possível aceite? Conversão. Acho que uma coisa que eu comecei a fazer ultimamente que tem aumentado muito a conversão ter reduzido mais o tempo que eu investia mostrando o negócio e ter focado mais no momento inicial ali do fórum, sabe? De você, às vezes, fazer mais perguntas, às vezes entender um pouco mais a necessidade da pessoa. Boa. Então, às vezes, eu fazia esse bate-papo inicial, eu fazia ele mais curto e detalhava um pouco mais o negócio. Hoje eu já tenho feito ao contrário. Então, assim, se eu tinha uma reunião de 40 minutos com a pessoa, investia, às vezes, 10 minutos, 5 a 10 minutos no máximo, conversando, na verdade eram 5, só conversando com a pessoa e depois era mais mostrando o negócio mesmo, explicando o produto, formas de ganho. Aí eu comecei a inverter um pouco mais, eu comecei a colocar um pouco mais, uns 10, 15 minutos com a pessoa contando história, contando um pouco da minha, e dentro disso eu já ia colocando algumas coisas do negócio, entrando com números da empresa, contextualizando um pouco, e depois eu já entrava mais na parte bem simples de alguns produtos que aquela pessoa gostaria, nem explicava todos, e mais na parte do negócio, no que poderia completar o que estava precisando. Fantástico. Essa é uma estratégia de vendas, inclusive, né? Porque eu lembro quando eu entrei no marketing multinível também, quando a pessoa ficou explicando muita coisa assim, eu já tava zonza, eu tava perdida, até porque é muita informação de uma vez, né? Então, talvez o melhor caminho é você saber o que a pessoa quer ouvir e direcionar esse ponto. Uma outra coisa também que você pode trabalhar, você já fez o teste DISC? Acho que não. No meu curso eu ensino, baseado no DISC, eu ensino 4 perfis de pessoas que existem. Então, existem perfis de pessoas que são dominantes do DISC. O que é o dominante? É aquele que é focado em resultado. Eu quero saber o resultado, meta, adoro desafio, super competitivo e tal. Já tem aquele outro perfil que é o influente, que é o perfil mais político, diplomático, é aquele que adora ser reconhecido, que fala muito e tal, e adora conviver com pessoas. O perfil estável, ele é muito prestativo, é aquele que gosta de ajudar, tem dificuldade de dizer não e tal. E o cauteloso é aquele perfil bem resumido, né, pra você. Mas o cauteloso é aquele perfil mais voltado para planejamento, planilhas, Excel, financeiro e tal. Cada perfil é motivado por questões diferentes. Então, por exemplo, no cauteloso, que gosta de planilha e tal, você pode ficar 3 horas explicando o cálculo, tudo, ele quer saber tudo. O dominante, ele não quer saber tudo. Ele quer saber qual que é o resultado, em quanto tempo, em um mês eu consigo chegar a diamante, em quanto tempo que eu consigo chegar no melhor resultado aí, entendeu? E ele quer saber, assim, bem prático, bem direto e objetivo. Já o influente, o que eu vou ganhar em termos de reconhecimento, quais são as minhas oportunidades aqui dentro, vou poder me relacionar muito com as pessoas. Então você vai também trabalhando, aí o ideal é você conhecer cada perfil, né, e depois trabalhar o fator de motivação para cada um deles. Geralmente essas reuniões são individuais ou são de grupo?
Eu gosto mais das individuais, porque assim, a gente tem todos os perfis, né? Todos os modelos de reunião, tanto individual quanto as opens que a gente chama, são reuniões que tem 300, 400 pessoas, e as mais informais, que às vezes eu faço lá na sala de cinema do meu prédio, eu chamo 4, 5 pessoas e a gente faz algo lá. Mas pro meu público, como eu trabalho muito com pessoas que eu não conheço, que ainda não tem tanta intimidade, é sempre melhor o individual. Geralmente é um segundo momento, depois que eu já sentei com você, te expliquei, fez sentido, aí eu te conecto ou numa reunião menor, que é essa mais informal, com mais pessoas, até para você conhecer outras pessoas ali, outras histórias, ou nessa apresentação maior semanal. E de conhecer outras histórias também é poderoso, né? E essas reuniões de grupo já são fixas? Já são todas as terças. Todas as terças. Ah, então esse aqui já tem, não precisa nem colocar. Porque ele também vai te ajudar a trazer mais pessoas. Quando você lembrar de mais algum, a gente volta nesse. E aí, além de todas essas ações que, claro, já vão contribuir de certa forma para este, o que mais que você pode fazer aqui para formar esses 2 novos safiras? Aqui, as ações que fazem isso acontecer eu fazer mais reuniões dessas que eu faço semanalmente de apresentação de negócio, mas aquela mais informal. Que eu sempre faço assim, eu sempre ligo para uns 2, 3 que já estão no negócio, falo, ó, quinta-feira eu vou fazer caseira lá em casa, eu chamo de caseira. Aí eles levam 3, 4 convidados, que sejam, e aí eu, por ter mais experiência, eu ajudo eles a conduzir o processo de fechamento, alguma coisa que às vezes eles não têm segurança para conduzir. Então sempre o novo, o cara que começou há pouco tempo, tá no time, eu ligo para ele e falo, ó, quer participar de uma caseira lá em casa? Então convida as pessoas que você acredita que sejam legal. Então, que eu já comecei a fazer um pouco, mas então talvez aumentar a quantidade de reuniões dessas pequenas reuniões semanais é uma forma. Você pode às vezes até colocar uma meta, vamos fazer 1 por semana a mais, ou 2, ver o quanto que é viável para você também na sua produtividade. Mas o bom é que quando você coloca meta, aí você realiza, você não vai procrastinar, não vai deixar outros imprevistos te atrapalharem. Então, assim, acho que uma meta legal é tentar fazer de 2 a 3. 2 a 3. Como é, semanal, que seria nos dias que não tem a fixa de toda terça. Então dá pra fazer uma, às vezes, na segunda, uma na quarta e na quinta. Então, às vezes, na segunda, se eu tiver algum outro compromisso, eu faço só na quarta e na quinta. Então, tentar sempre fazer, no mínimo, 2 ou 3. Ótimo. Também? Isso. Às vezes, quando você for fazer as próximas vezes, é porque a gente está sem muita opção, né? Eu gosto de fazer cada meta com um post-it diferente. Uma cor, porque aí aqui você vai diferenciando qual que é referente a qual. A sua equipe, você que dá treinamento para eles? Sim. O próprio sistema nosso, que é essa reunião de toda terça, 1 hora antes tem um treinamento para quem já está no negócio, né? Só que ao mesmo tempo que é legal, fica um pouco... porque às vezes o meu time está precisando de algo específico. E às vezes o treinamento da terça é o Marcos que vai fazer e o Marcos vai falar de outra coisa. Entendi. Então é um bom treinamento, mas é importante trabalhar coisas mais específicas, né? Aí o que eu faço? Eu tenho um negócio que eu chamo Academia de Líderes, que é online, onde toda segunda-feira eu pego alguém que já é Safira e acima do meu time, e aí essa pessoa às 21h30 faz uma conferência online. A gente tem um canalzinho no YouTube e aí compartilha todo mundo. E aí, então é uma forma que é algo já específico para o grupo. E algo que eu fazia antes, que eu preciso voltar a fazer, são os treinamentos, eu mesmo fazendo treinamento semanal. E tem também esse trabalho, não como a gente está fazendo aqui, mas dentro específico, às vezes na semana, uma das reuniões eu ligo, a pessoa me liga, com a pessoa. Onde ajudar a desenhar as metas. Todo novo tem isso, né? Uma pessoa nova que entrou tem uma primeira reunião que é para passar algumas coisas básicas, criar as metas iniciais, marcar as primeiras reuniões, ajudar ele realmente a começar, né? Que a gente chama de patrocínio responsável. E depois, que é algo que eu fazia antes, eu tinha meio que essa academia de líderes semanal, mas era presencial. Entendi. Então seria voltar para a academia semanal, presencial? Acho que eu não sei se talvez no mesmo formato, mas acho que talvez como uma atividade também a gente poderia definir uma estratégia para treinamento presencial para o time.
Acho que tá faltando um pouco. Quando eu parei de fazer, a intenção era, como só eu estava fazendo, que os outros começassem a fazer. Aí fizeram por um tempo e depois pararam. Foi exatamente naquele momento que eu comecei a viajar demais. Assim, sempre eu tava organizando, essa semana é você e tal. E quando eu fiquei naqueles 2-3 meses só viajando, a galera foi e parou. Tem que retomar agora com então, eles. Você já fez desafios com eles? Às vezes você tem um grupo no WhatsApp com eles ou não? Tem alguns grupos. Tem alguns grupos. E será que eles curtem? Você já experimentou? Tipo, desafio de 30 dias, ou desafio de uma semana? Aí, já participou desses grupos de desafio? Ele que é assim, cada dia, aí você precisa ter, mas é mais rapidinho do que às vezes um treinamento também. Você mandar algum áudio, ou alguma dica, alguma coisa para a pessoa, motivando e dentro do desafio. Então, por exemplo, é um desafio de escrever cartas de vendas, né, que às vezes a gente faz aqui. Aí a gente passa um artigo explicando sobre alguma linha de escrever textos mais persuasivos. Com base nisso aqui, vamos todo mundo criar um texto persuasivo seguindo essas regras. Aí todo mundo cria. Então é como se a pessoa tivesse, primeiro, um norte, uma direção que você dá algo ali de referência. Segundo, ele vai ter que fazer naquele dia, né? E depois eles vão postando lá no grupo para ser referência. E vai inspirando quem não fez, vai meio que trocando as melhores práticas, né? Mas todo mundo seguindo o mesmo foco, por exemplo. Então, desafio de 30 dias, desafio de uma semana. Bom, e se lembrar de mais alguma coisa, a gente volta. Mas, por exemplo, isso aí, você já talvez tenha um pouco mais de experiência, não sei. Funciona fazer isso com muitas pessoas ou é legal fazer um grupo talvez um pouco mais Você pode fazer específico? O seguinte, é legal quando todo mundo quer, tá envolvido, né, para não ficar minguado dentro dos grupos. Então você pode fazer de vários grupos, fala assim, gente, eu vou fazer um desafio de 30 dias, nesse desafio vai ter um acompanhamento mais próximo meu, vai ter dicas diárias, só que quem quiser participar tem que se comprometer. Então às vezes você pode criar um grupo só do desafio. Fala assim, vai durar só 30 dias, depois a gente desfaz o grupo, mas quem for participar tem que se comprometer a postar lá, porque o que funciona também do desafio, além do direcionamento, é que a pessoa ela tenha o compromisso de mandar para você ver que ela está fazendo também, provar aquilo, né? Então eu já participei de alguns desafios, às vezes eu varava à noite, falei, nossa, deu tempo, tem que fazer esse negócio. Aí eu fazia... Uma competiçãozinha, né? Fica uma competiçãozinha. O João fez e eu não fiz, cara. E com o resultado, aí o pessoal começa a compartilhar, nossa, já tive resultado com isso, nossa, já não sei o que e tal. Então, o desafio da inovação, mas é importante que todo mundo esteja comprometido, porque se às vezes você só lançar no grupo, se a pessoa não estiver envolvida, ela fala, vamos ver o que vai acontecer, vou ficar olhando os outros fazendo lá, mas não vou fazer nada. Então tem que falar, você vai fazer, você vai cumprir, todo dia tem uma atividade pequena que vai te levar ao sucesso, que não sei o que, mas você tem que fazer. Para juntar uns 50 mil, acho que é meio que uma consequência desse processo, porque com todo esse processo rodando, aumenta o volume do meu negócio, aumenta o meu faturamento e eu consigo tirar um percentual maior. O meu percentual que eu poupo fica maior. Assim. E poupar você já tem esse hábito. Eu já tenho um hábito. Perfeito. Então agora dentro dessas atividades aqui, pode ser a própria atividade ou você pode desmembrar, porque tem atividades que são maiores. Tem algumas coisas. Lembrou aqui. Era para eu ter feito isso na semana passada, eu não comecei a fazer porque surgiu esse treinamento de última hora. Estava programado para eu fazer isso Aí já colocar no radar. Frente, aí eu preciso fazer essa semana, que é o quê? Ligar pros líderes, que são 28 pessoas, para entender o que eles... Assim, eu já fiz essa atividade que foi fazer uma pesquisa no particular cada um, mandei para eles responder algumas perguntas. Baseado naquilo, eu fiz uma folhinha de controle, de tudo. Aí eu desenhei quais que são as possíveis metas para os próximos meses, mas não é o que eu falaria para eles. Para deixar, para sentir o que eles querem. Falar, e aí, o que você quer nesses próximos 3 meses, digamos assim. Legal. Aí dentro disso, montar estratégia para ajudar eles, e o cara que não quer nada, eu já corto ele nisso. Menos um, entendeu? Entendi. Às vezes, sei lá, são 28 pessoas que estão nessa linha de corte que eu defini, né? Às vezes 15 vão estar comprometidos ao mesmo tempo que nós.
né, para essa próxima meta. Aí você consegue saber também o que você pode esperar de cada lugar. E né? onde você vai investir mais energia, menos. Perfeito. Muito bom. E dessas atividades aqui, vamos pensar agora no plano de contingência. Né? O plano de contingência é o plano B, plano C. Vamos supor que você faça tudo isso aqui e ainda não consiga esse resultado. O que seria um plano B para você poder realizar? É o plano do review, né? Vamos ver. Dentro de tudo isso leva para uma ferramenta que ele é um trampolim dentro da estratégia de mercado da Junesse mesmo, né? Tudo isso aqui geraria um volume muito grande de pessoas dentro do evento que vai ter em novembro, que a gente tem um evento dia 10, 11 e 12. 10, 11 e 12 de novembro, lá no Rio de Janeiro, que é a Expo, E todo nosso mundo evento vai. anual. Aí a estratégia é assim, ter o maior número de pessoas lá dentro. Porque lá dentro é aquele processo, né? Aumenta a energia, tudo, aí sempre tem campanhas novas, lançamentos, coisas específicas para quem está lá. Então, assim, por mais que às vezes o pessoal não faça o que precisa ser feito, mas se tiver um número grande de pessoas lá dentro, em um dia acontece o que não acontece às vezes nos outros meses inteiros. Eu vou dar um exemplo. Em abril de 2017, foi abril de 2017, a gente estava com um número muito grande de pessoas dentro do evento. Ou seja, em um dia eu fiz uma movimentação de 140 ciclos, em um dia. E às vezes tem gente que às vezes demora, às vezes no mês não faz isso, entendeu? Assim, Então, uma primeira ação seria levar o máximo de pessoas para lá. E o que tem nesse evento que você poderia de alguma forma trazer, claro que em menor proporção, menor intensidade, mas que você poderia trazer para você aplicar com eles para dar essa injeção de ânimo? Acho que, mas o que tem lá é meio que a gente já faz, assim, né? Porque eles sempre lançam alguma campanhazinha, alguma premiação extra, e eu já faço isso um pouco com a equipe. Já faz a premiação com eles. Igual para as pessoas que estão buscando esse patamar de Safira, mês que vem vão fazer um jantar de gala aqui em Goiânia, para esse grupo específico. Eu estou fazendo algumas campanhas de mentoria, que é se algumas pessoas batam uma meta inicial, que seria chegar no executivo, que ajuda o Safira a chegar ajuda a pessoa que quer chegar no Safira a chegar, né? Foi formando executivos, fazendo algumas campanhas de mentoria online, não comigo, mas com pessoas que já tem um resultado muito grande dentro do Junesse, né? Já são os diamantes, no caso, né? São pessoas que faturam mais de 400 mil reais por mês, por exemplo. Então, acho que um pouco do que tem no evento a gente já tem feito. Porque o que está lá é algo que a gente não consegue fazer, é muito grande. A proporção, né? No evento, tem noção, esse evento faz um sorteio de Mercedes, sorteia, Rolex, então a galera fica sempre muito animada, né? Aí faz uma campanha, às vezes, de lançamento de produtos novos só para quem está lá dentro. Porque quem compra já ganha um super desconto e quem não está lá não tem um código porque ele não validou o QR Code na entrada, né? O escritório dele não aceita entrar na campanha. Eu não sei se teria mais alguma coisa que a gente poderia aplicar aqui. E o restante do evento é a parte de motivação, depoimentos, né? Treinamento, então os novos produtos que lançam, eles trazem um sentido, igual por exemplo, o Nathan Newman, que é o criador da linha Luminesce. Se tiver algum lançamento ligado à linha Luminesce, ele vem. Se tem alguma coisa na parte de nutrição, vem o William Zalá, que é um outro cientista. Ou seja, então, é um evento que tem tudo que acontece na rotina do dia a dia, mas com o máximo. Então, aqui no evento de terça, tem os maiores líderes da cidade, lá tá os maiores líderes do Brasil e do mundo. Então tem o corporativo, o diretor do Brasil, tem os donos da empresa, tem os médicos cientistas, né, os cientistas criadores de produtos. Então lá o que tem lá é uma complexidade maior, bem maior. Que gera o momento, né? Tá todo no momento. A experiência mesmo. Aí tem show, igual esse ano com a Cláudia Leite. Né? Então assim, tava aqui. Legal. Então, aqui por enquanto, qual que foi o primeiro? Seria, às vezes, trabalhar
Se nada disso der certo, o fato de levar o maior número de pessoas de evento vai dar uma impulsionada. Dá uma impulsionada. E o que você precisa fazer para levá-los? Para levá-los, eu tenho que fazer esses 28 líderes aqui, essa galera que está comprometida, eles criarem a meta deles de quantidade de pessoas que eles querem lá dentro. Então, por exemplo, eu tenho num geral, contando às vezes até pessoas que só se associaram por curiosidade mesmo, né? Eu tenho 6.000 pessoas no meu time, eu não consigo entrar em contato com todos. Mas eu falando com esses 28, que são os meus principais líderes, cada um desses 28 tem os principais líderes dele, que aí com isso a gente consegue atender toda a base, né, da equipe. Perfeito. É um pouco disso aqui, né? Então, eu vou fazer indicação, desenhar a meta. Pô, você quer a meta, vamos montar um plano de ação, mas se nada der certo, você tem que ter, 50 pessoas do seu time no evento. Maravilha. E esses 6.000, você tem um e-mail deles? Ou não? Porque senão você poderia mandar um e-mail também. Mesmo os líderes fazendo as ações, mas vamos supor que tem um líder, que passa na minha cabeça, né? Tem um líder desmotivado. E às vezes desmotivado não passa para a equipe dele, às vezes na equipe dele tem um futuro diamante ali. Pensar alguma estratégia, tanto a nível corporativo mesmo, assim, né? Eu entrar em contato com o corporativo da Junesse e levar esse ponto. Falar, olha, tem 6.000 pessoas na rede, mas e aí, o que vocês podem fazer para de alguma forma me criar um relatório onde a gente acessa essa base de dados, ou algo que às vezes pode até não surtir efeito agora, mas no futuro pode ser um plano de ação que a própria empresa venha adotar, né? Porque você manda um e-mail, aquele líder que não tá nem aí, que já tá pensando em outras coisas, a equipe dele vai ficar sabendo, né? Nem seja por e-mail. Dispara rapidinho. Colocar aqui, pensar em estratégias para poder atingir o maior número de, entrar em contato com o maior número de pessoas. E dessas ações, tanto essas como essas, tem algo que você poderia delegar para alguém? Ou eliminar, eu acredito que não. Eu não quero que eliminar, não. Porque às vezes as pessoas colocam tanta tarefa que tem que fazer, mas são tarefas irrelevantes, assim, que nem faria diferença. Aí elimina. Agora, delegar para alguém tem algo que poderia ser delegar, às vezes, a parte de treinamento. Então, se eu montasse como se fosse uma equipe de treinadores, entendeu? Tipo assim, definir que eu escolhi, uns 5 e falar, vocês vão ser as pessoas que vão me ajudar a conduzir esses treinamentos. Perfeito. Então, um cálculo que eu sempre faço é qual que é o valor da sua hora de trabalho. Às vezes, a sua hora de trabalho é muito cara para fazer algo nesse sentido, que você ainda vai ter que aprender e tal. Pronto, se tiver mais alguma coisa depois, você já vai delegar. Eventos, uma coisa de eventos, que foi um pouco do que eu fiz também nessa que foi legal, ou nessa que eu fiz agora, foi ao invés de eu ir sozinho, eu consegui mais duas vagas para 2 pessoas do meu time que eu sei que também são boas em contato frio. Ou seja, eu falei com os 12, eles devem ter falado com, mais uma galera também. Então, às vezes também uma forma de conectar algumas pessoas do time nesses eventos. Eu nunca ir sozinho também, né? Isso aqui não necessariamente você vai delegar, mas eu acho que ele vai ser melhor plano B, que você vai fazer junto, né? Então acho que ele seria um plano B para incrementar, potencializar isso aqui. Fechou. Agora, esse aqui é muito legal, dá pra você trabalhar com o seu time. Todo ser humano é motivado por 2 fatores, amor e dor. Amor é o que eu vou ganhar com isso. Então, na hora que tem a Mercedes, os prêmios, mostra os ganhos financeiros, é a motivação amor. A dor é qual penalidade, né? O que eu vou perder ou deixar de ganhar. Às vezes a dor motiva até mais do que o amor. E aí o que a gente vai fazer para garantir o cumprimento dessas metas suas? Vamos pegar primeiro a meta de esse aqui, por exemplo. Se você não conseguir realizar isso até o dia 30 de novembro, qual penalidade que você vai fazer consigo por conta disso, como uma alavanca mesmo, para motivar mais? Vou citar alguns exemplos. Já teve pessoas que falaram assim, eu vou doar meu celular para alguém, né? E aí já até pode definir o nome da pessoa.
Ou eu vou, só que não pode ser uma ação que você já faria, não. Tem que ser algo que vai doer em você. Só pra gente fazer uma revisão geral e aí você vê se ficou tudo ok, se tá muito claro e se realmente tá com o fator motivação pra poder realizar. E depois dá o seu feedback também. Então, repassando cada uma das fases, aqui a primeira fase é o motivo para ação. Então, um dos motivos da ação é ser diamante, que é o objetivo. Aqui tem as perguntas também que depois vai facilitar, porque se você quiser fazer outras vezes, vai poder levar isso aqui para casa. Se você quiser fazer outras vezes, você pode ler as perguntas aqui que ela vai direcionando. O seu propósito, esse propósito lê em voz alta todos os dias. E aí depois disso a gente vê os valores, inspiração e honestidade. A gente pode até ver essas metas aqui estão linkadas a esses valores, né? Essa base. Tipo, aumentar 25 diretos ou formar 2 novos safiras não agride a meta inspiração ou honestidade, mas pelo contrário, ela fortalece. Certo? Então, se o valor, porque a grande questão é que muitas vezes, por exemplo, às vezes a pessoa fala assim, o meu valor muito forte é liberdade. Aí a meta dela seria trabalhar no concurso público, por exemplo. Aí a gente fala, mas não está muito coerente, né? Mas agora se o valor está alinhado à meta, tá tudo certo. Depois que a gente viu isso, você estabeleceu as suas 3 metas, né? O juntar os 50 mil, a gente nem colocou tantas ações. Primeiro porque você já está poupando todo mês. E segundo porque fazendo as ações anteriores vai gerar um volume, um faturamento suficiente para que você consiga realizar essas 2. E dentro das 2, de formar 2 novos safiras e aumentar 25 diretos, está aqui uma série de ações do diário de bordo, que participar de eventos, investir mais em mídias sociais, buscar indicações, cowork, Uber, né? Pesquisar, criar página de captura, ver como que faz isso, aí você faria uma recompensa no e-book, algumas dicas. Fazer de 2 a 3 reuniões caseiras que você fala? Isso. Caseiras da semana e definir novas estratégias para o treinamento da semana. Essas são algumas ações que você vai fazer ao longo do mês. Dentro do mês você consegue, né? Isso. E nessa semana, vem aqui para a linha do tempo, você vai priorizar trabalhar os eventos do Revolution, rever e organizar a lista de contatos. Você já vai fazer hoje esse, né? Sim. Ligações também para marcar com os contatos. Ligar para os líderes para desenvolver as metas. 28 pessoas que você vai ligar e desenvolver. Você faz individual? Individual, né? Boa. E criar os desafios da semana para fazer aquele grupo do WhatsApp de desafios. E tem um plano B aqui também, que esse plano B ou pode entrar na semana, no mês, tem que lembrar sempre dele, que é conectar o time nos eventos para fazer os contatos. Promoção de evento. Esse promoção de evento seria... Aquele evento de novembro lá, trabalhar para o pessoal lá. Ah, legal, para eles poderem ir. E pensar em forma de entrar em contato com o maior número de pessoas que estão no seu... na sua lista, na sua equipe. Se você atingir, se você não, quando você atingir, você vai ganhar de recompensa uma viagem ou para o Chile, ou Bariloche, ou algum local que tenha neve. Isso. Ou então você vai comprar um carro esportivo. Bem legal. Se você não fechar por ventura, isso é impossível, mas se acontecer, você sempre vai lembrar disso aqui, ó. Vender o seu carro, né? Isso. Vender o seu carro. BMW. E andar de Uber. Andar de Uber. Não adianta trocar pra outra. Não adianta. Não pode pegar o esportivo, não. Vai que já puta aqui, faz um upgrade. E aí, dentro dessa linha do tempo que você tem, também caso você não faça, você vai parar de sair para as baladas, de passear e só trabalhar mais intensamente ainda até conseguir realizar. Para você conseguir esse objetivo e trocar de carro, você precisa ser um líder cada vez melhor, estar em constante movimento, ser um exemplo, estudar mais, ler vídeos, áudios, tudo nessa área de conhecimento, né, desenvolvimento pessoal. E ajudar e influenciar mais pessoas. E à medida que você for realizando tudo, você move para cá. Parte atingida. Isso. Show. Fechou.
incrível. Tá, de 0 a 10, o quanto você está motivado a realizar isso? Né? Porque fica claro, né? Acho que assim, o grande desafio das pessoas em qualquer tipo de área, principalmente quando você é independente, quando você não tem alguém, um chefe ou alguma coisa para estar te guiando, realmente dizendo o que você precisa fazer, o maior desafio que eu acho que todo mundo tem é o fato de você ser autodisciplinado, né? De você se autocobrar, se auto-organizar, você mesmo, né? Dar as ordens para si mesmo para fazer o que precisa, porque quando você tem um suposto controle sobre você às vezes acaba perdendo pro seu sabotador, que eu sempre falo, né? Os prazeres imediatos, né? Eu posso assim, tá doendo, mas não tá doendo tanto, né? Aquela história, né? Eu quero crescer, mas ao mesmo tempo quero ficar aqui na zona de conforto, né? Então, com isso fica mais claro. Você consegue ter plano de ação, você consegue mensurar se você tá chegando, se não tá, você consegue se cobrar mais ou se cobrar menos, se presenteando às vezes nos momentos que você tá fazendo o que precisa fazer. Então fica clara a ação, né? Clareza é tudo. Clareza é o que te leva pra frente no movimento, né? Não sabe onde quer chegar. Qualquer lugar serve. Fechou! Muito bom!